parte do PET. Hoje a mesa vai ser sobre é possível reindustrializar com sustentabilidade. E antes de apresentar, né, os nossos convidados e o nosso moderador, gostaria de dizer que, não sei quem estava atento, né, quem foram os convidados, mas a Andréia seria a moderadora dessa mesa, mas infelizmente ela teve um problema hospitalar, não pôde vir. Então, a gente vai ter como moderador o nosso querido professor Sérgio Veloso. Sérgio Veloso é professor do IRI e pesquisador do British Policy Center. Ele é graduado em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestrando em Estudos Culturais pela Universidade Jagiellonii, na Cracóvia, na Polônia, e mestre e doutor em Relações Internacionais pelo IRI no Rio. Na nossa mesa, a gente tem os queridos convidados Marco Aurélio de Carlos Correia e Gília Torraca. É isso. Bom dia. Obrigado, Isabel, pelo convite de última hora para moderar essa mesa. Antes eu vou apresentar cada um dos nossos palestrantes, e depois a gente começa no formato de... Eu vou fazer uma fala de uns 5 minutos, depois cada um deles faz uma fala de uns 5 minutos, e a gente vai, enfim, encontrando formas de provocar cada um deles para que eles falem um pouco mais. Marco Aurélio de Carvalho Nascimento, é formado em Desenho Industrial pela UERJ, mestre e doutorando em Políticas Públicas pela UFRJ. Desde 2013, é analista técnico de políticas sociais do Ministério da Saúde, onde participou da formulação e execução de políticas orientadas ao complexo da saúde. Atua no Fiocruz desde 2017 e no Centro de Estudos Estratégicos desde 2021 como secretário executivo. Carlos Correia é mestre em Administração de Empresas pela PUC-Rio, engenheiro químico pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tem MBA em Administração de Empresas pelo IBMEC, com formação em Conselheiro de Administração no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Pesquisador no Grupo de Estudos em Bioeconomia da Escola de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor convidado da Fundação Getúlio Vargas em Gerenciamento de Projetos e do Vida Veda Medicina Integrativa em Gestões de Relações Profissionais. É também membro do Conselho de Administração do Brain Market, Consultoria de Negócios, e do Conselho Consultivo do Vida Veda Medicina Integrativa. Sócio consultor da Filos Consultoria de Engenharia e Gestão, e mais de 40 anos de experiência em gestão organizacional, gestão de mudança, gerência de projetos e formação de equipes com foco em inovação e sustentabilidade. E a Júlia Ferreira Torraca Crispino, que possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre e doutora em Economia da Indústria e Tecnologia também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e atualmente é professora da UFRJ e pesquisadora do Grupo de Indústria e Competitividade, tendo passagem pelo Institute of Latin American Studies da Columbia University como Visiting Scholar. Sua experiência na área de economia, com ênfase em economia industrial e comércio exterior. Enfim, eu acho que é bastante relevante pensar, né, a pergunta central aqui que vai nortear a nossa conversa é como é que a gente pode reindustrializar com sustentabilidade. E aí tem, enfim, dois conceitos fundamentais. Acho que primeiro pensar quais são os caminhos para se reindustrializar. Ontem a gente teve uma mesa bastante que tocou nesse assunto, que pensamos que pensou cadeias produtivas, frentes de expansão, né? Isso acho que foi o conceito utilizado ontem. Então, me parece que pensar esse cenário de uma reindustrialização é bastante relevante, ainda mais nesse contexto que a gente vive, de uma nova revolução industrial, com o surgimento do ChatGPT. Eu até pensei em colocar aqui, eu fiz um exercício com eles de pegar o tema principal de cada um deles. Eu vou botar no ChatGPT, o ChatGPT me disse para eu falar aqui, mas enfim, acabou que eu tive que usar a minha própria inteligência, que não é tão avançada quanto a da ferramenta, mas enfim. Né? E eu acho que, enfim, nesse contexto de uma revolução que está acontecendo agora, tem alguns meses, ninguém sabe para onde isso vai levar a gente exatamente, quais são os trabalhos que vão deixar de existir, tem um contexto aí todo novo e sem precedente, não é isso? Sim, tirando todas as ficções científicas que mostram esse mundo como uma coisa muito distópica, a gente não tem muito para onde correr. E nesse contexto, eu acho que é fundamental a gente repensar como que o Brasil, enquanto Estado, um Estado que assume a responsabilidade de fomentar, de conduzir, de coordenar o processo de reindustrialização, né? Como é que o nosso país pode fazer isso nesse contexto nosso também, de início de um governo, que a gente sabe que não é fácil, né? Enfim, que uma situação mundial bastante complexa, mas eu acho que é um tema fortuito para pensar como que o Brasil pode se inserir nessa nova cadeia
pensando como que ciência e tecnologia pode servir, e inovação pode servir como processo de indução, né, para repensar o desenvolvimento da indústria no Brasil, e também como outras fontes, como a biomassa, enfim, podem servir aí para a construção de uma indústria baseada numa noção de economia renovável. Não é? O que nos leva também a pensar como é que a gente pode entender todo esse novo cenário de novas ferramentas telemáticas, de novas ferramentas sem precedente de inteligência artificial, e como é que isso tudo pode, né, como é que a gente pode pensar a transição energética, que é tão fundamental para a gente conseguir reindustrializar de fato de uma forma sustentável do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico. Então, enfim, queria passar primeiro, eu vou seguir o caminho inverso que eu segui aqui nas apresentações, e começar com a Júlia, se não for problema. Depois a gente vai com a Júlia, Carlos termina com o Marco Aurélio. Esse... Eu acho que deve ter talvez que ligar. É embaixo. É segurar o botão vermelho. Segurar o botão. Deixa eu seguir. Então, segurar o botão vermelho. Alô? Não. Segura. Tem um botãozinho vermelho. Aqui? Ah, tá. Tem que ficar segurando o botão? Não. Vai ligar. Agora ele ligou. Bom, gente, bom dia. Para mim é um prazer, assim, muito grande, na verdade, uma honra, porque eu tive uma breve passagem aqui pela PUC, então me considero, assim, um pouquinho filha da PUC Rio também. Não aqui nas Relações Internacionais, na Engenharia, mas é um prazer estar aqui falando para alunos, né? Me sinto, assim, muito bem nesses espaços, então agradeço imensamente pelo convite. Especialmente para falar sobre esse tema, porque eu venho dedicando aí nesses últimos anos, né, de pesquisa no mestrado e no doutorado a discutir sobre indústria, né, especialmente a indústria brasileira e, enfim, estrutura produtiva da América Latina também. E aí, quando a gente para pensar nisso, né, a gente vê, ao mesmo tempo, uma série de notícias de jornais e enfim, um entendimento geral, né, de que talvez que indústria a gente efetivamente estamos falando aqui, né? Será que a indústria permanece assim importante, né? Porque se nós observarmos assim, nos últimos tempos, né, o que a gente tem como resultado, né? Uma redução considerável da participação do que a gente entende como indústria. Naturalmente, a gente fala aí de indústria de transformação, ainda que o conceito em inglês, indústria de transformação, seja o manufacturing, né? Seja exatamente pegar o que ali in natura, transformar e tornar em bens industriais. E se a gente for pegar esse conceito de indústria, de fato, ela vem perdendo cada vez mais participação no PIB. No caso específico do Brasil, isso vem sendo tratado como um grande desafio, como um grande problema, porque tradicionalmente essa indústria ela é vista como um motor do crescimento, por conta dos seus encadeamentos, por conta das suas potencialidades. Então a gente pode se fazer a seguinte pergunta: será que, dado esse cenário, né, de perda de participação da indústria, será que essa participação significa necessariamente que ela deixa de ser importante, né? E aí, na realidade, acho que a gente pode trazer aqui uma grande reflexão. Estou assim, sedenta aqui para ouvir um pouco também o que os meus nobres colegas aqui de mesa vão dizer. E aí eu acho que, na realidade, o que a gente tem que prestar, que a gente pode conversar aqui, é que a gente está falando ali sobre reindustrialização. E uma primeira pergunta que a gente pode se fazer é: será que é reindustrialização ou será que é neoindustrialização? Recentemente, inclusive, o próprio ministro, né, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o ministro Geraldo Alckmin, ele chegou a comentar sobre isso. A agenda da reindustrialização ela voltou a estar presente nas discussões recentes do governo federal. A gente participando desses debates, a gente se pergunta: será que não é uma neoindustrialização? Porque reindustrialização significa a gente pegar o que existe e talvez
ou pegar o que não existe, né, o que ficou para trás, o que não acabou não existindo, e pegar isso e trazer, né, novamente, ou será que a gente deve pensar num novo conceito de indústria, né? E aí eu acho que talvez a gente venha caminhando aí para pensar que mais do que a pura e simples indústria de transformação, eu acho que na realidade a gente tem que aumentar esse escopo e pensar em indústria aí no sentido em inglês industry, né, no sentido amplo desse potencial de encadeamento com com os outros segmentos, com as outras atividades. Então, existe a indústria que se conecta com a agricultura, a indústria que se conecta com os serviços, né, e vai se tornando cada vez mais difícil a gente conseguir definir esses limites, né, essas zonas fronteiriças. E aí eu acho que, na realidade, a sinergia entre todas essas dimensões, entre a agricultura, entre, tradicionalmente, que a gente chama de agricultura, indústria e serviços, essa sinergia, o encadeamento grandes dessas macroatividades é que, na realidade, podem ofertar, podem demandar, na verdade, e ofertar novas soluções para a sociedade, né? Então, quais são os... Eu diria que a gente tem aqui... Deixa eu só controlar um pouquinho aqui meu tempo. Eu diria que a gente tem aqui alguns desafios, né? Existe um desafio macro no sentido amplo do termo, um desafio global, que é um desafio de transição energética, né? Então, todos os países estão mobilizados, né, de uma forma ou de outra, dado o contexto de que se a gente não fizer nada agora, nesse momento, nós já estamos numa situação crítica sob o ponto de vista climático. Então, esse é um cenário global. Em um cenário micro no sentido Brasil, né, pensando aqui nas nossas especificidades, a gente tem um desafio climático também, certamente, né, e a gente tem um desafio social, né, um desafio de infraestrutura pública, de saneamento básico, de uma série de necessidades, digamos, sociais. E aí, como é que essa indústria, né, nesse sentido amplo, com todas as energias que a gente estava falando aqui, ela entra com uma posição importantíssima, porque ela vai ofertar serviços e produtos, né, que possibilitem essa transição energética. Hoje em dia a gente discute sobre tecnologias digitais disruptivas, né, na energia solar, na energia eólica, enfim, em uma série de ganho de eficiência energética em diferentes setores, né? E, sob o ponto de vista social, essa indústria também entra como uma importante ofertante, quer seja de equipamentos médicos, quer seja de construção de rodovias ou construção de iluminação pública diante de um contexto de profunda desigualdade social. Então, eu acho que, assim, fechando aqui minha fala, né, para dar a oportunidade de ouvir também os colegas, eu acho que cada vez mais a gente tem que pensar entre essas atividades econômicas encadeadas, né, e em que, na medida em que elas vão ser a saída, digamos assim, não é um fim em si mesmo, a indústria não é um fim em si mesmo, mas de que maneira ela pode colaborar para esses desafios no contexto global e no contexto específico aqui do nosso país. Bom, bom dia, obrigado pelo convite, em nome do Grupo de Estudos de Economia do UFRJ. Na minha visão, na minha leitura, não dá para falar de industrialização sem trazer um pouco do conceito geopolítico. O Brasil não se desindustrializou porque quis. Lá, desde o final da Segunda Guerra Mundial, quando o mundo resolveu se globalizar, eu entendo que coube ao Brasil, de alguma forma, o Brasil acabou aceitando isso, seja lá de quem a gente está falando, como o Brasil, um papel de celeiro do mundo. Né? E hoje, algumas pessoas falam isso com orgulho, eu gosto da expressão particularmente, mas a gente ficou para o Brasil ser commodities e receber produtos industrializados. Não existe país rico, forte, só em commodities. E não existe país pobre,
que seja forte em commodities e também forte na indústria. Então, industrializar é necessário, é fundamental se a gente quer trazer o Brasil para um lugar de destaque, efetivamente, na geopolítica mundial. Se a gente olha lá o mapa mundi, e você vê, em primeiro lugar, Rússia, China, Brasil, Estados Unidos e Canadá, Austrália, não tem como o Brasil não fazer parte das principais potências do mundo se a gente não quiser. Né? Eu estou olhando aqui para um monte de rostos jovens, é um papel para caber, ou seja, a minha geração já estragou muita coisa, e eu espero que a de vocês venha ajudar a consertar. E falando sobre a transição energética e falando do Brasil como país, o que a gente tem de fonte de riqueza natural é enorme. A gente tem 660 milhões de hectares de floresta nativa. E cada folha que cai, sem querer ser poético, ou cada galho que quebra, a gente produz biomassa residual que pode ser usada como fonte de geração de energia. A gente tem 220 milhões de hectares de pasto para mais ou menos 200 milhões de cabeça de gado, e nós somos 220 milhões de habitantes. Cada hectare é o tamanho de um campo de Maracanã. Dá para cada um de nós ter um campo de Maracanã com um boi, uma galinha, uma vaca, e dá para vender para quem quiser. Se a gente estiver falando de uma família de 4 pessoas, um casal e 2 filhos, dá para a gente ter 4 campos de Maracanã, cada família com 4 vacas, 4 galinhas e sei lá mais o quê. E produzindo, a cada vez que troca a safra, produz biomassa residual. Fora, sei lá, 70 milhões de hectares já usado para plantio, que também produz biomassa residual. Ninguém tem a diversidade, ninguém é exagero, mas poucos países do mundo têm a diversidade que a gente tem de produção de biomassa. E quando a gente fala de fontes naturais, de fontes alternativas para a transição energética, para o problema da mudança climática, a biomassa, na minha visão, é a nossa grande fonte. Então, reindustrializar, para mim, significa tomar pé dessa posição geopolítica que a gente só vai se reindustrializar se quiser. Reindustrializar, para mim, mais do que uma pergunta, é uma resposta. É fundamental se o país quiser retomar a sua posição. E eu trago aqui um convite para que a biomassa seja um atrativo para a nova reindustrialização. A gente tem energia solar? Tem, mas a tecnologia não é nossa. A gente tem energia eólica? Tem, mas a tecnologia não é nossa. Não existe tecnologia desenvolvida de forma robusta e sustentável para manuseio de biomassa no mundo, até porque pouca gente tem biomassa. Quem tem a chance de usar esse material de forma concreta somos nós. Então, reindustrializar sim, desenvolver tecnologia sim, e a biomassa pode ser não só uma alternativa para abastecer países como a Europa, digamos assim, com pouca riqueza natural, como abastecer o próprio país. Então, eu acho que industrializar é o ponto, transição energética também, emendando o que a Júlia falou, mas vai depender da gente. Muito bom dia, energia, né? Uma grande honra estar aqui, representando o Centro de Estudos Estratégicos e a própria Fiocruz. Eu sou colega também do UFRJ, colega de mesa aqui, estou doutorando lá no Políticas Públicas do Instituto de Economia. E estar aqui discutindo isso, acho que é, antes de tudo, um alívio, porque parece que tem uma superação implícita do princípio do debate se deve se reindustrializar ou não. Então a gente está presumindo, a gente está falando de qual tipo de reindustrialização vai ser, mas que vai haver alguma. Então isso já é um momento de salto cognitivo enorme para mim, porque faz muito pouco tempo que a gente estava discutindo frases como a melhor política industrial é não ter política industrial. Isso foram ministros da Fazenda que disseram. Tinha gente, grandes autoridades internacionais dizendo que potato chip, computer chip é a mesma coisa. Não é. Você ser o segredo do mundo seria você tirar vantagem das suas vantagens competitivas, né, das suas vocações territoriais, e isso te incluiria no sistema global da melhor forma possível. Isso também é falso, a partir do que a gente é capaz de analisar com os dados que a gente tem até hoje, né? Então, sim, precisamos fazer alguma industrialização. Eu acho que a inclusão desse prefixo neo é bem-vindo também, né, para a gente não deixar margem para dúvida, para não ter uma crítica associada à ideia de reindustrialização que seja acoplada a essa imagem do desenvolvimento
dos anos 60, da substituição de importações, de experiências que deram errado. A gente não tem obrigação de cometer esses erros. A gente pode fazer as coisas aprendendo com esse passado. Teve muita coisa que deu certo também, e a gente tem a obrigação de olhar para esse passado e ajustar diante das características atuais. E eu fui chamado aqui, eu acho que em uma certa medida, para conectar essa discussão com a situação, a circunstância, o papel que a saúde está desempenhando no sistema de produção, inovação, de criação de novas tecnologias, e que a gente, nós somos defensores de uma certa ideia lá no Centro de Estudos, na Fiocruz como um todo. A Fiocruz é um exemplo de uma cadeia, que vai desde a formação, a Fiocruz tem desde a escola de ginásio até a produção de biotecnologia, tudo vertical, com um grande sistema de inovação verticalizado. Assim. Não é uma defesa da apropriação de todas as etapas da produção, não é isso. É só a percepção de que o conhecimento leva à capacidade de produção e de autonomia de certos produtos que são estratégicos para a sociedade. Eu vou fazer a conexão disso rapidamente aqui. A gente não teria conseguido sair de região. A América Latina, quando estourou a pandemia, era a região mais atrasada em produção de vacinas, e graças às instituições públicas na Argentina e no Brasil, como Fiocruz e Butantan, a gente conseguiu se tornar a região líder do mundo em produção de vacinas na segunda metade da pandemia. Isso é graças a esse histórico de construção de capacidades estatais, dos quais a Fiocruz e Butantan são muito. Falar disso neste momento de transição energética e de discussão de reindustrialização, acho que é muito oportuno, porque traz a conexão dessa possibilidade, da necessidade de reindustrializar, com a oportunidade de orientar essa industrialização às demandas da sociedade. Isso é que eu acho que tem um termo que está muito na moda atualmente, graças a Mariana Mazzucato, que é uma referência em discussão sobre o papel do Estado na industrialização. Acho que é de mission economy, as políticas públicas orientadas por missões. Eu acho que é um termo interessante, que está consagrado, é um pouco herdado da área da defesa. Você tem uma missão de, fazer um deslocamento de tanques de um lado para o outro, então você tem um problema que é resolver. Como é que você orienta a capacidade dessa instituição para resolver aquele problema? A gente tem que fazer a mesma coisa com o Estado. Identificar o problema qual é o nosso... Lá na Fiocruz, o problema conceitual é garantir a oferta de saúde. Então, esse problema se constitui um artigo da Constituição que diz que saúde é direito de todos e dever do Estado. E até bem pouco tempo atrás, a visão prevalente a respeito desse artigo é muito caro. E é muito caro mesmo. Você garantir todos nós, acho que eu presumo, a maioria de nós aqui, se não todos, têm plano de saúde, mas todos nós estamos cobertos pelo SUS também. Então, isso configura o SUS como o maior sistema universal de acesso à saúde universal do mundo, porque nenhum país com mais de 100 milhões de habitantes tem a ousadia de garantir isso na sua Constituição. Só que o salto conceitual está em vez de encarar isso como uma obrigação de aportar recursos infinitamente num grande escoador que vai consumir isso tudo sem dar retorno, é a percepção de que esse dinheiro está indo para algum lugar. E hoje ele vai principalmente para fora do Brasil. A gente importa 20 bilhões de insumos para a saúde por ano, que é quase o próprio orçamento do Ministério da Saúde. Então, o que a gente gasta com saúde vai tudo lá para fora, e o nosso orçamento fica sempre comprometido. Isso tem uma tendência ao crescimento que no longo prazo insustentável, a gente não vai conseguir sustentar isso. Mas a grande pergunta é por que a gente não direciona esse grande consumo obrigatório, garantido constitucionalmente, de ter que gastar esse dinheiro, a orientação de produção, de inovação dentro do país. Não precisa ser tudo, não é uma defesa da estatização de todas, mas pelo menos uma que garanta a soberania, a participação altiva do Brasil no sistema internacional de produtos para a saúde, por exemplo. Essa é a síntese da ideia do complexo econômico da saúde. E para conectar isso com a questão da sustentabilidade, eu acho que é indissociável uma ideia da outra. Você não tem como pensar em saúde no longo prazo. A pandemia tem um componente de agressão à sustentabilidade central, tem a ver com o que as pessoas estão consumindo. Isso não tem sentido até hoje. Que tipo de mamífero foi? Mas foi uma transmissão de patógeno que saiu de um mamífero, de um morcego, de um pangolim, alguma coisa assim, e contaminou um ser humano. Isso tem tudo a ver com perda de habitat, com perda de diversidade. São questões que são centrais
para a sustentabilidade. E a gente tem ferramentas para induzir isso. O National Health System, né, o SUS da Grã-Bretanha, o principal vetor de transição sustentável deles hoje são as compras do INHS. Eles têm um índice de sustentabilidade que tem que ser satisfeito para que algum produto seja adquirido pelo INHS. Então, isso são algumas preocupações que eu gostaria de fazer. Eu acho que é um prazer ter essa oportunidade de discutir isso com vocês. Bom, excelente, obrigado pela essa fala inicial. Eu acho que dois temas mais amplos apareceram aí na fala de vocês três. Eu vou fazer um caminho inverso, então vou começar. Eu acho que o tema central da sua fala, me pareceu ser uma certa retomada do Brasil enquanto soberano, certo? De reorientar esses consumos que são obrigação constitucional do Brasil, né, para dentro, ou seja, fazer com que pensar uma cadeia, um complexo industrial para a sustentação, né, do SUS, enfim, do nosso sistema único de saúde, como você mesmo diz, em um outro país do mundo do nosso tamanho, tem a ousadia de ter. Né? Na fala, acho que da Júlia e do Carlos, isso aparece também, né, soberania, mas na fala do Carlos mais, atravessado por outra questão, que é a questão da geopolítica. Não é isso? Que também, enfim, é impossível pensar geopolítica sem pensar no Brasil enquanto um país soberano que quer reencontrar sua posição no mundo. Né? Isso na questão da transição energética, isso fica mais evidente, porque assim, o mundo, de modo geral, está passando por uma transição geopolítica. A guerra na Ucrânia está forçando uma certa transição energética, né? Na Europa. Os caras passaram frio nesse inverno, tiveram que pagar carérrimo de conta de luz ou de gás. Então, me parece que assim, tem uma grande transição em curso nesse momento, que a guerra da Ucrânia deu uma empurrada muito grande, mas tem um outro elemento indutor dessa nova geopolítica, e talvez a gente possa falar numa Guerra Fria 2.0, enfim, uma bipolaridade dentro de uma ordem capitalista, enfim, né? Não é necessariamente uma Guerra Fria do século XX, né? Mas me parece que tem um outro ponto indutor aí, que é pensar essa como você mesmo disse, né? É diferente potato chip, não é computer chip. Né? Não tem uma geopolítica em torno de potato chip, mas tem uma nova geopolítica em torno desses dos semicondutores, que são elementos fundamentais para a construção de qualquer reindustrialização, seja do complexo industrial para fins de saúde, seja para o uso da biomassa, para pensar quais ferramentas tecnológicas a gente pode usar para potencializar o Brasil nessa indústria, como você mesmo disse, meio que não existe, é um grande mato, né? E também para pensar formas de transição energética. São sobre a reindustrialização que não passa necessariamente por essa indústria fundamental no mundo, que é a indústria do semicondutor, que coloca um outro choke point, né? Um outro ponto fundamental nessa nova geopolítica, que é o Mar da China, a relação de Taiwan, que chega numa outra questão geopolítica, que a geopolítica da internet, do 5G, que está tudo interligado. Né? Me parece que a recolocação do Brasil, enquanto, para usar as palavras do Celso Amorim, não é isso? Enquanto um país altivo e ativo, não é isso? Que busca se colocar positivamente dentro do mundo, que se colocar de modo ativo e altivo, acho que essa frase é autoexplicativa, e a maneira como o Brasil, nesse novo governo, está tentando navegar a questão da guerra da Ucrânia, que é uma coisa complexa para a gente não pode simplesmente assumir um lado ou do outro, né? Enfim, a gente não eu acho que tem uma discussão aí de fundo que talvez nem interesse tanto aqui, que é até que ponto a gente é ocidente ou não, né? Ou até que ponto a gente está não alinhado, enfim, são questões que tangenciam isso tudo, mas enfim, eu acho que seria legal que vocês falassem um pouco disso, assim, né? Dessa retomada do Brasil, buscando construir a sua soberania de novo, né? A gente teve um último governo que usou muito a palavra soberania, mas na verdade com o sentido oposto, né? Uma soberania entreguista, né? O contrário do que é um Estado soberano, um país soberano, um país que entregava, que falar I love you para um presidente estrangeiro, pelo amor de Deus. Isso passou, né? Que bom que isso passou. Então, nesse momento, eu acho que é importante a gente repensar a soberania, mas pensar a soberania nesse contexto amplo de um redesenho das placas tectônicas geopolíticas globais. Então, enfim, vamos fazer o mesmo caminho, começar pela Júlia, Carlos e Marco Aurélio. Obrigado, gente. São muitas coisas bem interessantes colocadas, como a gente pode organizar o pensamento. Eu acho que quando a gente... um dos efeitos da pandemia, né, foi uma... Eu gosto muito de usar uma expressão
tem a ver com as minhas raízes nordestinas, que a gente fala assim, ferem a boca, meu pirão primeiro, né? E na realidade, a gente viu esse movimento, por exemplo, dos Estados Unidos acontecendo, né? Da busca por respiradores, e ele foi e tentou ali, né, pegar tudo que tinha disponível e fazer uma reconversão industrial para sair produzindo ventiladores e coisas do tipo. E os outros países como ficaram? Então, na verdade, eu acho que isso trouxe, né, emergiu uma pergunta importante para a gente, né, que é o seguinte, na verdade, ela sempre foi importante, que é o que a gente tem de autonomia produtiva, né? Porque, na realidade, nessa disputa, como em várias outras disputas, né, países em desenvolvimento, eles ficam, né, aquém, eles ficam alijados dessas oportunidades. Tudo bem. Historicamente, dada a forma como, né, os países se construíram, a gente nunca pode esquecer dessa cumulatividade histórica, né, que obviamente traz aí uma série de questões institucionais, políticas, produtivas, e por aí vai. Tudo isso está interligado. Mas tudo bem, isso está posto, né? A gente chegou até aqui, a pandemia aconteceu, encontrou a nossa indústria já muito fragilizada desde antes, desarticulada, né? E o que a gente faz a partir de agora? Né? Quais são as janelas de oportunidade que a gente tem? Então, para integrar um pouco, como foi falado aqui pelo Marco e pelo Carlos, né? Eu acho que a gente, tudo aquilo que vai depender dessa cumulatividade histórica vai ser difícil para a gente, porque a gente já perdeu janelas de oportunidade. Aí, trazendo aqui um pouco para o meu lado, janelas de oportunidade produtivas, né? A gente perdeu muitas, mas ainda tem algumas que a gente pode aproveitar. E aí eu acho que, conectando com o que o Carlos falou, certamente a relação com o uso, com formas alternativas de combustíveis, né? Aproveitando o que a gente tem. Há pouquíssimo tempo atrás, por exemplo, a gente não falava de carne feita de célula. Isso aqui é tecnologia. A gente tem capacitação, por exemplo, para discutir sobre isso. Por isso que quando eu falo da indústria, eu acho que na realidade a gente tem que falar dessa sinergia, desse encadeamento com esses outros lugares, porque isso tem muita tecnologia aí também. Isso não é necessariamente, isso não é conhecimento tecnológico, é conhecimento tecnológico que serve em diferentes outras atividades, né? Então, isso é uma saída, é uma janela de oportunidade importante. E, além disso, trazendo a questão da soberania e da importância do Estado, a gente tem exemplos importantes aqui já feitos, realizados no Brasil, por exemplo, de compras públicas, né? Eu acho que a gente precisa repensar a forma como a gente entende esses instrumentos que temos à disposição, né? Mais do que, além de discutir instrumentos de inovação, políticas de inovação, a gente tem que discutir quais são os novos instrumentos que podem ser desenhados. Então, tem inovação em política e política de inovação. Em termos de inovação em política, as compras públicas já estão aí, já ocorrem há bastante tempo. Um exemplo de como pode ser um veículo importante de desenvolvimento via compras públicas. A energia solar, o Carlos tem razão, não é nossa, né? Mas a gente, via compras públicas, conseguiu garantir a oferta e a demanda pelas placas, né? Pela infra. Coisa que, quando chegou na eólica, a gente tem um potencial grande ali, mas a gente já brecou no meio do caminho, né? Então, eu acho que a gente tem que entender um pouco, assim, perdemos, existe uma cumulatividade aí que a gente não tem como comparar, por exemplo, o parque industrial com o parque industrial alemão, que está desde a primeira e segunda revolução industrial ali construindo, beleza, mas a gente também não pode ficar ali parado pensando que a gente não tem tudo isso e o que a gente pode aproveitar. Então, acho que a saúde é uma certa importante, a questão dos biocombustíveis é outra alternativa importante, e a gente tem outras tantas que
nesse sentido, a indústria se conecta com todas elas, de alguma forma ou de outra. É interessante você falar sobre a energia solar. A maior insolação na Alemanha sofre um índice de insolação menor do que a área de menor insolação no Brasil. E eles têm mais de 1000 vezes de placas instaladas do que nós temos. E se vocês compararem, o país da Alemanha é do tamanho do estado de São Paulo. Então, a energia solar, o potencial de geração de energia do sol, ele é capaz de suprir 1.800 vezes toda a demanda de energia global. 1.800 vezes toda a demanda. Então, é claro, e eu concordo, que a gente não pode abrir mão da energia solar, mesmo que a tecnologia não seja nossa. Se eu puder sonhar, eu diria, a gente tem tanto potencial solar e eólico que a gente pode usar esse potencial para se abastecer, pegar essa biomassa toda e abastecer o resto do mundo. Porque a biomassa a gente pode exportar, a energia eólica e solar a gente não tem como exportar. Né? Então, essa combinação industrial, eu concordo que é fundamental. A gente tem tudo para caminhar nessa direção. Eu trabalhei há alguns anos ligado à indústria, né, em algumas multinacionais, e a gente não perde em nada, em capacidade intelectual, em competência técnica, em objetividade, os melhores técnicos do exterior. Isso, para mim, é quase que uma questão de profecia autorrealizável. Se a gente não acredita, a gente não faz. Se a gente acredita, a gente faz. O Marco acabou de falar de alguns recursos. O Brasil é rico. Só que a gente manda a nossa riqueza para fora. Se a gente pega e aproveita a nossa riqueza interna, a minha expectativa é que a gente pode. É claro que demanda tempo para construir fábricas, demanda tempo para se industrializar por isso. Mas a gente precisa começar. Então, eu acho que as duas coisas se combinam. Os recursos que a gente tem podem ser muito importantes para o nosso uso, mas usar a tecnologia dos microprodutores para desenvolver. Hoje a gente tem capacidade de analisar, por exemplo, os rios que desagam na Baía da Guanabara, porque a gente não consegue despoluir a Baía da Guanabara porque a gente não para de poluir. E a gente não para de poluir porque a gente não consegue controlar quem polui. Então, hoje já existe tecnologia para a gente, em tempo real e online, fazer uma leitura 30 vezes por segundo através do sistema de inteligência artificial e Big Data para eu dizer, agora, onde está a qualidade da água está sendo poluída. Agora eu posso fazer isso. Então, eu posso usar essa tecnologia que já desenvolvida no mundo, não é nossa, mas a gente pode utilizar, para resolver nossos problemas básicos. E a partir da solução desses nossos problemas básicos, a gente consegue se reindustrializar usando os próprios recursos. Então, eu acho que essa combinação é fundamental. Mas, eu, de novo, quero puxar a história para o geopolítico. A gente só não é industrializado porque a gente não quer. Porque não falta nada, a não ser vontade. Eu fui privilegiado de ficar por último, porque eu posso aproveitar. Lições. A gente vê. Tá bom. Não. Você falou da inserção soberana do Brasil no sistema internacional, na geopolítica, e eu acho isso fundamental. A Júlia antecipou também. Acho que o fato de a gente ter vivido a experiência trágica da pandemia ajuda a esclarecer muitas coisas. Eu sempre gosto de fazer uma distinção, né? A gente tem a obrigação de aprender com a pandemia, mas sem cometer o erro de a pandemia foi boa, não foi boa, foi horrível, mas a gente tem essa obrigação de tentar extrair o máximo de informação dessa experiência. E uma das coisas que a gente viveu foi esse caso o hoarding, né? A acumulação de recursos, os países centrais saindo na frente, a capacidade de compra deles. Então, teve casos lá no Fiocruz, a gente ficou sabendo tinha lotes de ventiladores, respiradores no avião, dentro do avião, e as pessoas parando no avião e pedindo de sair na pista, no aeroporto. Então, tem uma universidade da Suíça que fez uma avaliação da quantidade de medidas protecionistas que aconteceram durante a pandemia. E as medidas protecionistas foram avançando junto com a pandemia. Foram saindo do Oriente para o Ocidente e, à medida que isso foi acontecendo, os países foram fechando as suas portas para saída de produtos de saúde, para garantir a autonomia interna. A Índia, né? A Índia tem um sistema de produção de saúde voltado para a exportação, eles travaram tudo.
acabar com tudo. E não dá para culpá-las por isso. Imagina um gestor, um político, né, que a gente está com uma defasagem, uma demanda imensa por um determinado medicamento, por um insumo, e aí está importando antes de garantir o acesso ao cidadão daquele país. Não vai acontecer. Então, o centro da questão aqui não é garantir um caráter humanitário, né, dos países na hora em que uma catástrofe como essa vai acontecer. Todas as medidas de cooperação internacional vão falhar num momento como esse. Mas a gente tem que ter o direito de ter alguma autonomia de se defender também, tem que ser um sistema de defesa regional, que dê a possibilidade de a gente defender os nossos cidadãos também. Então, isso eu sou um mero espectador da geopolítica, não sou um estudioso de relações internacionais, mas a minha sensação, quando eu ouço as grandes promessas nos fóruns internacionais de articulação, é que a parte da cooperação está sempre com uma cortina velada em que tem uma competição implícita naquela. E na área da saúde isso se demonstrou de uma forma muito contundente, né? Não dá para contar com o caráter humanitário das relações internacionais quando tiver uma questão de emergência sanitária em curso. O diretor-geral da OMS, o Tedros Adhanom, ele disse que o mundo estava à beira de uma catástrofe moral catastrófica. Eu não consigo pensar numa expressão mais agressiva, mais potente, para descrever o que aconteceu. E aconteceu, né? A gente estávamos à beira e fomos adiante, não caímos. Porque teve um momento em que o centro global tinha 4 vacinas para cada cidadão e os países periféricos não tinham nenhum. África subsaariana, Haiti, tinha vacina 0. Então a gente viveu isso, o sistema falhou, nós não seguramos a mão de todos, né? Então temos que pensar, o Brasil tem essa possibilidade de investir, de conseguir garantir alguma autonomia, mas eu acho que, falando em termos de cooperação internacional, tentar pensar em mecanismos que garantam a segurança sanitária dos vizinhos também, por regiões que têm alguma autonomia, que tenham sistemas mais próximos territorialmente, que garantam a segurança desses vizinhos. E só vou pegar o gancho também da Júlia sobre compras públicas, que isso é a grande ferramenta, né? Quando eu falei do potencial de consumo de gasto em saúde do SUS, isso tudo é indicando, a Júlia deu o nome, a compra é o ponto em que a política industrial consegue ser orientada para a demanda social, né? A gente vai, acho que avancei bastante, mas espero ter chance de avançar um pouco mais. Excelente. Vou fazer mais uma rodada de provocação aqui. Falei um pouco do Perón primeiro, talvez defina muito bem o momento que o mundo viveu recentemente. Eu acho que assim, a pandemia ela escancarou, como a Rafael disse, a limitação do caráter humanitário do sistema internacional. O sistema internacional não é feito para proteger a vida, não é feito para garantir a vida, ele é simplesmente feito para organizar o poder. E ele organiza o poder em termos de porções soberanas ali, que no momento de uma crise global não foi capaz de dar uma solução global, eram soluções nacionais, não é isso? Cada um que se vira ali. Isso desde a disputa por máscara, que foi a primeira grande disputa, né? Se eu lembro, não sei se foi o Flávio Dino, que na época era governador do Maranhão, que conseguiu um carregamento, não sei se foi de máscara, ele fez uma rota passando pela Somália, uma coisa meio pirata, uma coisa meio estranha, mas conseguiu trazer, não sei se foi máscara ou respirador. Então começou com máscara, depois passou para o respirador e terminou com a vacina, né? E aí essa coisa da vacina, falando, acho que tanto a Júlia quanto o Marco Aurélio falaram da necessidade de um certo complexo industrial para fins de saúde, para fins de uma nova transição energética. Para além de pensar um complexo industrial soberano nacional, acho que é importante também entender como que a indústria farmacêutica, de modo geral, global, né, enfim, com todas as empresas, que a Pfizer e tantas outras, atuam. E aí eu lembrei de um caso bastante específico, mas acho que é emblemático disso que a gente está discutindo aqui, que foi em 2021, aliás, quando começou uma discussão sobre quebrar as patentes de vacina. E a Pfizer, o CEO da Pfizer publica uma carta aberta, que é Open Letter to Colleagues, alguma coisa assim, no qual ele diz, olha só, quebrar a patente não vai adiantar nada, porque ninguém tem a capacidade de produção que a gente tem. Então, basicamente, naquele contexto, o que ele disse foi, olha, ainda que o mundo quebre aí e dê a possibilidade de qualquer país produzir sua própria vacina, se a gente não tiver os insumos, que são limitados,
não haverá capacidade produtiva. Ele bota na mesa com muita força uma posição de poder que a Pfizer vem construindo ao longo de mais de um século. Né? Que antes de chegar no caso da vacina específica, e de fato é verdade. Né? Se você dá, sei lá, a África do Sul a capacidade, a liberdade jurídica ali de produzir vacina, talvez ela não conseguisse produzir porque não tem uma infraestrutura. O Brasil talvez pudesse, né? Porque o Brasil tem a Fiocruz, tem o Butantan. Né? E na verdade isso a gente pode voltar ainda entender a atuação dessa indústria global, enfim, que não é global, são indústrias nacionais que se globalizam, né? Farmacêuticas. Lá atrás, quando o TRIPS foi aprovado, e a primeira grande... foi no contexto ali da pandemia do HIV, né? E quando o TRIPS é aprovado, você tem uma série de países, principalmente africanos, que perdem acesso a medicamentos fundamentais para a manutenção da vida de quem estava, né, contaminado com o vírus. E nesse contexto, o Brasil e a Índia souberam usar ali a brecha do licenciamento compulsório do TRIPS. Mas por que eles puderam usar? Porque já tinha uma base industrial, infraestrutural, farmanguinho, no caso a Índia ainda mais. O Brasil, até onde eu sei, me corrija se eu estiver errado, não é capaz de exportar, né, os medicamentos que produz, mas a Índia já exportava. Né? Então, acho que sim, ainda que a gente esteja numa situação periférica, né, como o Carlos diz, a gente não se reindustrializou. A gente não se industrializou porque a gente não quis, e talvez a gente não se reindustrialize porque a gente talvez continue não querendo. Ainda que esse governo coloque isso como uma questão, como o Alckmin falou, né, como o próprio Carlos Marcos chamou atenção, há um salto cognitivo. A gente não está discutindo mais que a melhor é não se industrializar. Isso é fundamental. Mas, enfim, ainda que haja uma vontade política, talvez não haja condições políticas para que isso de fato aconteça. A gente tem que acompanhar os próximos anos. Mas ainda assim, o Brasil, ainda periférico, né, tem casos recentes, tanto na pandemia de Covid quanto na pandemia de HIV, que mostram tanto que o Brasil já foi capaz de assegurar e consolidar uma certa capacidade de produção industrial, principalmente para fins de saúde pública, que faz com que a gente seja um dos casos mais bem-sucedidos de controle da epidemia interna de HIV/AIDS. Né? E também faz com que a gente, na segunda metade da pandemia, como o Marcos coloca, a gente foi capaz de produzir vacina e a gente aí está dando quinta, sexta dose de vacina. Né? O que também chama a atenção é o fato de que o Brasil é um país dentro de um sistema internacional em que questões humanitárias não são, né, o principal aspecto de ser colocado, porque a gente está garantindo as nossas quinta, sexta doses para a nossa própria, né, população, enquanto que na África subsaariana os caras estão sem dose. Então, minha opinião, né, faria um pouco minha opinião primeiro, a gente também agiu assim. Né? A gente continua agindo assim. Né? Então, enfim, vamos inverter a ordem aqui agora. Vou tirar o Carlos Marcos da posição de conforto dele. Se puder começar a falar, por favor. Beleza, não, acho que essa provocação muito boa. Mas eu vou continuar puxando um pouco o que a gente falando da perda das janelas, né, de oportunidade, e você exemplificou exatamente isso, a capacidade de a carta do presidente da Pfizer, né? Porque tem uma discussão a respeito da capacidade de absorção de transferência de tecnologia. É isso que se trata. Vamos quebrar a patente, fazer o licenciamento compulsório de uma determinada tecnologia. Mas aí é igual dizer, pô, você sabe fazer uma receita super sofisticada, não me mente nenhum prato aqui, mas, com a receita eu faço. Não faz não, cara. Você dá um pacote, dá um documento escrevendo passo a passo, vai fazer. Não faz. Tem eu estou sempre falando, corrija, né, pesquisador de economia industrial, mas você transferir uma tecnologia de fabricação, você só aprende aquelas coisas. Tem um saber na fabricação, ainda mais de questões tecnológicas muito profundas. Learning by doing. Vários learnings aí. Exato, não é apenas a transferência do documento. Então, uma coisa que a gente aprende a duras penas na saúde. Quando você não sabe fazer, você não sabe nem comprar. Porque você não sabe o que está falando direito. Não, você não sabe quais são todas as etapas que estão em discussão quando você está negociando a questão dos respiradores. A gente comprou várias toneladas de respiradores que não serviram. Porque diziam respeito a outras aplicações. E aí, quando comprou o ventilador, faltou sedativo. Porque os caras não sabiam que para entubar uma pessoa, para instalar um ventilador, você precisava ter sedativo. Então, teve casos horríveis de pessoas amarradas na cama porque faltou sedativo. Desculpa, não era para pesar o clima, mas coisas que acontecem quando você não tem uma compreensão sistêmica do que está fazendo ali. Mas também
o Brasil teve o caso do Favirenz, né, que foi exatamente o medicamento para a AIDS, que a gente teve a licença compulsória do ministro Temporão, que hoje é colega nosso no Centro de Estudos Estratégicos. Foi um certo momento que convergiram muitas situações, teve uma incapacidade de negociação com o fornecedor desse medicamento e acabou sendo uma solução viável, deu certo. O Brasil virou um exemplo no controle da epidemia da HIV/AIDS, mas na questão da vacina da Covid, a parte técnica da Fiocruz foi obrigada a concordar. Apenas a quebra da patente, apenas a licença compulsória não vai resolver o nosso problema. É um bom mecanismo para você tirar um pouco do poder desproporcional dos fornecedores globais dessas tecnologias. Mas não é o suficiente. O que a gente precisa é de um compromisso. Isso tudo é para conduzir para a seguinte conclusão. A grande assimetria global é de conhecimento. As pessoas não sabem fazer, não têm noção, não têm acesso ao grande componente da autonomia global, que é você saber fazer as coisas. Então, garantir transferência de tecnologia e um caráter mais concreto aos acordos de cooperação em transferência de tecnologia, que não seja... Porque, novamente, né, a questão de cooperação e competição. Nas grandes mesas de negociação internacional, todos estão muito... Você vai realmente transferir o componente tecnológico crítico. Você transfere a embalagem, transfere a parte, né, que é fácil de ser maquiada, mas aquilo que te dá o monopólio, o saber fazer daquele produto, dificilmente você vai ver um país fazendo de bom grado. Não faz. Então, tem outro salto cognitivo a ser dado nessa regra internacional. A espécie que resultou do Homo sapiens não é exatamente solidária, né? Você citou o exemplo da pandemia, mas em 2010, eu fico citando esses números porque é bom a gente ter noção do que acontece de maneira global. Em 2010, o mundo tinha 7 bilhões de habitantes, posso estar errando um pouco, né? Desses 7 bilhões, 1,7 não tinha acesso à energia elétrica. Se nós dessemos para esse 1,7 a mesma quantidade de consumo de energia que tem no município de São Paulo, não estou falando de pouca coisa, que tem no município de São Paulo, nós precisaríamos redistribuir 3% da energia global. 3%. Ou produzir 3% a mais. Então, o que o Rio de Janeiro, o próprio São Paulo, Paris, Nova York consomem de energia, se eles pegassem um pouquinho disso, a gente dava energia elétrica para o mundo todo. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque cada um resolve os seus problemas. Né? Nós, inclusive. E, em algumas vezes, isso é feito como na pandemia, porque aconteceu, e muitas vezes isso é feito de forma planejada. Em 1970, vieram várias comitivas chinesas. E como é que aconteceu a questão da evolução tecnológica brasileira da produção de etanol, que era um combustível alternativo à gasolina? Os chineses, em 1970, 50 anos atrás, ainda pouco industrializados, vieram aqui aprender como é. Aí você olha para a gente agora e olha para a China agora, né, o que eles fizeram. Então, sem um planejamento de médio e longo prazo, a gente vai ficar atirando a ele para qualquer lugar e dificilmente a gente vai caminhar. Agora, mesmo que a gente não tenha ainda o conhecimento, capacitação para adquirir esse conhecimento a gente tem. Se tem alguma coisa boa com a nossa participação nas empresas multinacionais, é o acesso a esse tipo de conhecimento. A China fez assim, o Japão fez assim. Se a gente for andar 50 anos antes da China, o Japão era a mesma coisa. Eu lembro de uma imagem que o governo brasileiro dizia que o Japão nunca ia atingir a capacitação tecnológica dos Estados Unidos, porque estava sempre em segundo lugar. E hoje já não é nada assim, né? Mesmo que o poder econômico não seja o mesmo. Então, eu acho que a gente precisa, sim, olhar para dentro de casa, entender quais são as nossas vantagens, e aí eu vou puxar a bateria da biomassa mais uma vez. É um potencial enorme que nós temos e que o mundo sabe fazer. Nós também não ainda, mas nós temos recursos para isso. Então, é uma questão da gente... Está aqui, né? É nosso, né? A gente se planejar
e começar a construir isso, porque se a China fez o que fez em 50 anos, talvez a gente consiga fazer em 70. Né? É muito tempo para mim, mas não é muito tempo para vocês, não é muito tempo para o país viver, precisamente. Temos desafios aí pela frente, né? Isso me fez, essa discussão toda me fez lembrar recentemente de uma notícia que eu estava lendo, ainda dentro do tema, parei um pouco no Perón primeiro, mas que tem a ver com o que a gente está falando, que, na realidade, agora, nesse novo debate de ressurgimento de política industrial, porque a política industrial voltou a ser algo que, não só aqui no Brasil, tá? Estou falando do Departamento de Economia ao redor do mundo, né? Em outros pontos, enfim, think tanks e coisas do tipo, a gente está voltando a falar sobre política industrial. E aí agora a gente está discutindo, por exemplo, transferência, você falou de transferência tecnológica, né? Os países estão, inclusive, brecando as exportações de determinados bens, para que eles não possam, para que ninguém possa ter acesso ao conhecimento, enfim, à tecnologia que está embutida, está incorporada naquele bem. E, obviamente, quem está fazendo isso é quem tem condições de produzir esse bem, né? Eu acho que, o Carlos falou da experiência chinesa, assim, os Estados Unidos hoje ainda permanece sendo um país com uma capacidade enorme, direcionamento e execução, só que em um modelo diferente da China, né? Mas ele consegue, o que o Biden está fazendo agora no Chip Act e em todos os acts da vida que ele está injetando trilhões de dólares. Isso é direcionamento de política. Você está dizendo, eu quero investir aqui, estou colocando dinheiro aqui e eu quero que isso suceda de alguma forma. Eles têm capacidade de transformação de execução. Mesmo que não sejam nos moldes chineses, né, com todo aquele direcionamento, a centralidade lá do Partido Comunista, beleza? Não é a mesma coisa. O Japão tem a sua forma também de idiosincrática de fazer, né? A gente sempre tem que levar em consideração aspectos institucionais, culturais, né? Enfim. Aí eu deixo a pergunta assim, o que nisso tudo, obviamente, a gente pode aprender com as experiências internacionais, que a gente tem uma série de elementos de aprendizado aí com essas políticas industriais que estão sendo colocadas. A China, por exemplo, fez o Made in China 2025 e dos objetivos dela, sei lá, há 3, 4 anos atrás, 7 ela já tinha liquidado ali, né? Então, tudo bem. A gente tem ali uma série de documentos, uma série de propostas do que está sendo feito no mundo e o que a gente aqui, idiosincraticamente, né, com as nossas especificidades, o que a gente pode fazer, né? Porque nem tudo vai ser exatamente igual como nos Estados Unidos, como foi na China, como foi no Japão e por aí vai, né? A gente tem as nossas peculiaridades. Né? A gente é capaz de fazer uma política, colocar uma jabuticaba ali e aí tudo não vai na direção que a gente deseja. Então, acho que a gente tem que pensar um pouco nisso, né? Assim, o que a gente pode aprender com o que vem dessas experiências lá de fora, né? E o que a gente, na verdade, pode aprender conosco. A gente já fez muita coisa aqui, né? A gente já empreendeu muitas coisas atrás. Então, tem uma coisa de buscar o que já foi feito e talvez modernizar e repensar, e tem uma coisa de entender quais são esses novos espaços e esses novos instrumentos de política. Com rodada de provocações, depois a gente abre para a galera, enfim, vocês poderem fazer perguntas. Eu concordo plenamente com o que você disse, que a grande assimetria global é do conhecimento. Agora, essa simetria, ela chega na linguagem. Com essas novas inteligências artificiais, você tem uma outra forma de conversar com o computador, certo? Então, isso vai gerar uma outra maneira de produzir um tipo de conhecimento necessário para lidar com essas máquinas que são, enfim, né, a gente está vivendo assim, uma nova revolução industrial nesse exato momento, né? E o Brasil está absolutamente atrás disso. No que diz respeito, eu acho que, na verdade, não tem nenhum país no mundo que esteja junto com os Estados Unidos nesse ponto, nem mesmo a China.
Porque muito se fala, derrocado dos Estados Unidos, derrocado dos Estados Unidos, os caras vão lá, uma empresa norte-americana, e solta essa ferramenta, enfim, que muda a coisa inteira. Então, enfim, como a Júlia disse, né, você tem aí uma série de países que pregam a exportação de determinados bens, e eu lembrei né, tem uma empresa chamada NVIDIA, o molecada que joga videogame aí, que joga computador, deve conhecer essa empresa, porque é placa de vídeo, né, todo mundo quer ter uma placa de vídeo para jogar, né, enfim, sei lá, Fortnite, esses jogos ali. E a NVIDIA é a empresa que faz os chips necessários para o ChatGPT funcionar, né? Já tem um tempo que os caras entenderam que as placas de vídeo são a melhor aplicação para a melhor placa, aliás, melhor infraestrutura para rodar inteligência artificial, e todo o mega computador que roda o GPT roda com as placas da NVIDIA. E a NVIDIA, ela como é uma empresa que desenha arquiteturas de placa de vídeo, mas não produz a sua placa. Quem produz as placas da NVIDIA é uma empresa de Taiwan, Taiwan TSMC, que é basicamente a empresa que produz 90% de todos os semicondutores de todos os chips do mundo. A gente entende por que Taiwan, que aquela região ali do Pacífico, é esse ponto tão tenso de disputa geopolítica, porque, enfim, tem um pensador marxista que diz, né, que o moinho de vento fez o capitalismo comercial, o carvão faz o capitalismo industrial e o chip faz o capitalismo global. Então, assim, nesse novo momento do capitalismo que a gente vive, não é possível pensar qualquer coisa sem chip, sem semicondutor, enfim. Então, a gente entende por que Taiwan é uma questão tão fundamental, tão disputada, tanto pela China quanto pelos Estados Unidos, e essa empresa específica, né, a TSMC, que produz em Taiwan, em Taipei, e agora está investindo 40 bilhões de dólares para produzir uma fábrica no Arizona, porque basicamente, por conta dessas regulamentações e limitações dessa guerra comercial entre os Estados Unidos e China, isso tem várias regulamentações que impedem essa empresa de se produzir em Taiwan de vender na China, de vender no mercado norte-americano, né? Então, você tem ali uma nova complementariedade. Taiwan tem que jogar, enfim, lidando com as limitações que a China impõe e lidando também com as limitações que os Estados Unidos impõem. Então, de novo, a gente volta a uma questão geopolítica, né? E aí a coisa do ato, né, do CHIPS Act, da maneira como os Estados Unidos voltam a induzir, né? E eu fico pensando no nosso caso aqui brasileiro. Aqui no Brasil a gente tem a CETEC, que é uma empresa estatal que produz, né, que é o que eles chamam de back-end, né, o final do processo de produção de chip, e chips muito específicos, que se eu não me engano é usado para questões de agricultura, né, não são chips, enfim, tão desenvolvidos quanto os computadores aí que estão lendo o chat GPT. E eu queria terminar as minhas provocações aqui, de novo, voltando à questão da soberania, mas pensando como é que isso está, não mais necessariamente na coisa da saúde, mas dentro desse novo marco, dessa nova revolução industrial, por meio dessas novas ferramentas de inteligência artificial, que estão reconstruindo a maneira como a gente conversa com computadores. Né? Tem até um filme, deve ter uns 10 anos, chamado Ela, né? Her, que é basicamente um cara conversando com um computador o tempo inteiro. E quando o cara escreve, que é do Spike Jonze, se não me engano, quando esse filme foi publicado, foi lançado, parecia que era uma coisa muito futurista, mas não é. Assim, chegou. A gente está vivendo nesse mundo, não duvido que daqui a 1 ano e meio a gente vai ter uma forma de conversar, né, por fala, não só. Então, assim, uma nova fronteira que se abre, ninguém sabe para onde isso vai em termos de regulamentação. A gente aqui no Brasil está discutindo regulamentação de fake news, só que agora já tem uma outra fronteira de regulamentação, que é a fronteira de inteligência artificial. Né? Assim, a tecnologia caminha muito mais rápido do que o Estado é capaz de caminhar, porque o Estado vai caminhar sempre de forma mais lenta. A democracia é um troço lento, porque tem que ser mesmo. Né? Mas, enfim, essa é a minha provocação. Já agora a gente pode manter o mesmo... Tá bem. Né? Obrigado, gente. Acho que é inevitável falar que todos os fóruns acabam em algum momento convergindo para discutir isso, porque realmente muito disruptivo. E eu vou trazer um pouco para a saúde, né? Porque hoje cedo eu estava lendo, o Google lançou ontem uma linguagem deles, né? Fazer concorrência ao GPT-4, e eles lançaram o Palm 2, eu acho que é a linguagem como eles chamam o algoritmo em que corre o PARD, né? Como eles chamam o chat GPT.
E a principal aplicação do Palm 2, da linguagem que o Google está lançando, é o tal do Mad Palm. Então, já a aplicação que eles usam como vitrine dessa nova tecnologia é a aplicação do médico. Está muito em voga, né? Todas as principais companhias, você tem um movimento que é simultâneo de grandes corporações de saúde do mundo se atualizando tecnologicamente e tem corporações de tecnologia invadindo a área da saúde simultaneamente. O CEO da Apple, Tim Berners-Lee, disse que ele considera que ao fim no futuro, ao olhar para trás, a grande contribuição da Apple terá sido na área da saúde. Sim, porque eles acham que a capacidade de monitoramento de sinais vitais e processamento desses dados exatamente. Isso é também um dispositivo médico, né? Te diz com seus dados. Tem uma coisa que está na moda nos Estados Unidos, as pessoas não querem exatamente se tratar. Me rastreie, né, monitor-me e me diz o que eu tenho que tomar. Eu não quero ter que tomar a decisão de me endocrinologista. O meu relógio vai dizer o que preciso fazer. O endocrinologista vai voltar com uma dívida. Exato. Pois é. Então, a discussão que eu acho sobre isso se conecta com o nosso tema aqui, porque novamente nós estamos no papel de meros consumidores, nesse momento de pacotes de tecnologia que estarão necessariamente embutidos, né, incorporados, embarcados em produtos que a gente vai consumir. E isso não é apenas para a classe média. O uso de Big Data e de processamento de grandes bases de dados para atenção primária em saúde é fundamental para você ter capacidade de previsão de emergência sanitária. Você começa a ver tantas pessoas tiveram febre, uma característica semelhante em pouco tempo em Mossoró. E aí você toma uma atitude preventiva sobre aquele lugar. Então, a autonomia, a capacidade de cobrir pelo menos uma parte desse gap, né, do tal do catch-up tecnológico. A gente talvez não consiga. A China fez 50, que a gente faça em 70, mas alguma coisa para cobrir um pouco, não a ponto de sanar, mas de trazer um pouco para a nossa circunstância a forma como esses produtos serão inseridos na nossa sociedade. O que me causa mal-estar, que me preocupa sempre, é o Brasil estar na posição de mero consumidor de um pacote tecnológico que é dado num formato que não tem nada a ver com a circunstância do Brasil. Né? Isso tem que ter algum tipo de processamento, de capacidade de nacionalização, de adequação do produto à circunstância nacional. Isso a gente só consegue tendo um grau de avanço, de sofisticação do pensamento a respeito dessas tecnologias. Porque uma coisa, eu sempre me flagro tentando encontrar a origem, né, essas tecnologias todas são criadas por alunos de universidades de vanguarda, das mais sofisticadas, as lideranças, né, intelectuais dos Estados Unidos, a tal da Ivy League. E a minha impressão é de que a única métrica de sucesso, quem é uma boa pessoa ou não nesse lugar, é quanto elas valem. É dinheiro. Então, se o sujeito vale 7 bilhões de dólares, deve ser uma ótima pessoa. Não necessariamente. E essas ferramentas todas são... Enfim, esse é o sistema ao qual a gente está submetido hoje. É um processo de acumulação de capital. A principal função dessas ferramentas todas é acumular capital, mas a minha questão a gente não precisa necessariamente ser refém disso. Né? A gente tem que ter ações para pelo menos, fazer com que essas tecnologias sejam processadas de forma a se adequar à circunstância brasileira. Eu queria fazer um contraponto. Eu concordo com que a gente precisa entender dessas tecnologias, mas eu queria me referir aqui a um dos livros do Harari, que o Leandro Marco em que ele dizia que daqui a pouco as tecnologias estão avançando tanto que não vai ter emprego para todo mundo. Então, que as poucas pessoas que trabalharem vão ter que sustentar aquelas que não trabalham. A gente já está assim. Nós temos 70% da população que está muito longe dessa discussão. Nós estamos discutindo para nós aqui. Né? Tem um grupo lá fora que, eu vou usar o termo fardo, mas não nesse sentido, que alguém tem que carregar, que o país precisa carregar, e que não precisaria carregar se eles tivessem o mínimo de oportunidade que o mais tem. Então eu vejo que a gente precisa sim estar atento a isso, mas a gente precisa primeiro de uma industrialização que gere emprego para muita gente, para tentar diminuir um pouco esse índice de desigualdade, senão o país não consegue andar.
É como se a gente estivesse carregando pessoas presas, amarradas, sempre com as pernas e os braços amarrados, e que os poucos que conseguem andar têm que carregar esse peso enorme atrás. A gente se espelhar nos países que estão mais desenvolvidos e tentar sair do nada e chegar nesse ponto, a gente está deixando para trás um pedaço enorme, gente para burro, sabe, uma capacidade latente, potencial que a gente não usa. Então, se eu fosse um cara que iria dirigir uma política industrial, eu primeiro iria cuidar das indústrias que dão emprego, das indústrias que podem trazer dinheiro, renda, capacidade de educação intelectual para quem não tem, e tudo bem. Parte desse, a gente precisa também estar ligado no que está acontecendo no mundo. Mas eu não me incomodaria, é uma visão pessoal, de deixar o mundo andar um pouco mais rápido nisso, a gente trazer quem está muito atrasado, dar emprego para quem não tem, que eu acho que talvez com isso a gente conseguisse correr mais rápido na outra direção do que pular etapas. Acho que vocês conectaram em pontos importantes. A gente olhando assim, né, por cima, a gente vê que a nossa, digamos, dependência, né, ela pode ser ilustrada de diferentes formas, né? Então, o problema que você colocou aqui, né, é uma forma da nossa dependência, né? Uma forma da gente observar essa dependência, né? E aí, os efeitos disso, o causa de consequência não importa, tem a ver com as nossas questões estruturais. E aí, essas consequências, elas se apresentam de maneira diferente a depender dos países, né? Então, qualquer efeito que a gente possa pensar sobre a entrada dessa inteligência artificial ou qualquer coisa desse tipo, ela vai ter, qualquer efeito vai estar diretamente ligado aos problemas que já existem naturalmente aqui. Então, eles podem potencializar problemas que já existem, como, por exemplo, a questão da substituição de empregos, né, e tal, que certamente não são os mesmos desafios que, por exemplo, a Alemanha vai enfrentar nesse mesmo tempo, porque a questão, ou os países europeus de uma forma geral, né, porque você tem uma desigualdade social muito menor. Né? Você tem um acesso à saúde pública, no caso, no NHS da vida, que, né, enfim, uma série de outras coisas que, portanto, ponderam esses efeitos de formas diferentes do que a gente observa aqui. Então, eu acho que, assim, na realidade, eu acho que tem espaço tanto para a gente construir a tecnologia, né, quanto espaço para a gente gerar emprego. Como eu vim depois, eu vou usar a minha condição de ter vindo, de estar falando depois e juntar a contribuição dos demais. É muito bom isso. Porque eu acho que tem espaço para a gente construir a tecnologia. Eu acho que quando a gente está pensando em indústria, o que quer dizer nessa sinergia, quando a gente pensa em propósitos sociais, a gente está pensando na criação dessa tecnologia de acordo com os temas que nos são relevantes, né? E, ao mesmo tempo, existe espaço para a gente criar emprego. Existe muito espaço, na verdade, para a gente criar emprego. Porque o meu orientador de doutorado, ele fala uma coisa que, quando eu falei, você fala assim, a perspectiva faz sentido. Né? Que ele falou assim, quando você está numa situação de crise muito grande, né? Buraco muito aberto, você vai cavando o fundo do poço, mas vai chegar uma hora que você vai ter que catapultar, você vai ter que sair dali, né? Então, eu imagino, assim, não sei se ele estava de todo certo ali na sua análise, mas eu imagino que, dado o grande problema que a gente identifica aí, de uma profunda desigualdade social, a gente não tem outra alternativa a não ser criar alternativas para que a gente saia dessa situação. E aí, as políticas, né, os instrumentos de política, eles precisam ter sentido e significado nessa direção. Precisa estar atento ao que, né, ao que a gente precisa, ao que a gente necessita. Bom, agora a gente abre para perguntas para a matéria. A gente pode fazer um grupo de perguntas, depois responde, depois... Bom, obrigada. Obrigada pela excelente mesa, excelente debate.
parabenizar os organizadores também, né, os palestrantes. Eu teria um comentário, 2 perguntas. O comentário seria sobre essa discussão de soberania, autonomia, e eu acho que assim, é bem importante, justamente aqui na Faculdade de Relações Internacionais, eu gosto muito da palavra autonomia, porque soberania traz um peso e um risco de um dos problemas que a gente tem hoje também, que é nacionalismo e um fechamento, como inclusive foi dito, né? Com o governo anterior, né, usando essa palavra. A palavra autonomia, que eu vejo que tem utilizado com vocês, na fala de vocês, ela traz estrategicamente, a autonomia pode ser atingida com um fechamento maior, com uma abertura maior também. Enfim, o importante é que seja incorporado o conceito de autonomia, né, que ele possa ser utilizado para atender o interesse nacional. Vamos dizer assim, mas até na política externa, né, foram utilizadas autonomia, enfim, que a autonomia não implica uma soberania ou um fechamento. Acho que isso é importante assim, para a gente não virar nacionalista, vamos dizer assim, né? Inclusive incluindo no caso da saúde, que eu acho que é pertinente, o ambiente regional, que foi historicamente, né, com os AGs, etc., várias, né, a própria Fiocruz, né, tem repetidamente dito isso, né, como você pode ampliar esse escopo da autonomia a partir da colaboração, por exemplo, regional. Então, esse é um comentário. E uma das perguntas foi, inclusive, trazida agora na última rodada, que era do emprego, né, que eu acho que uma das características que nos define, que são essas desigualdades sociais internas, a minha pergunta era essa: como pensar sobre a criação de emprego, que tipo de emprego, e certamente combater a tendência que é de precarização. Embora seja uma tendência mundial, como a gente sabe, inclusive o eleitor, tipicamente da extrema-direita, é esse indivíduo precarizado, aqui no Brasil acho que é mais relevante ainda, porque alguns nunca foram totalmente incluídos. Então a pergunta seria isso: como gerar essa reindustrialização com emprego e, ao mesmo tempo, com essas inovações tecnológicas todas? São dilemas, né? Seria a pergunta. E a terceira seria, na área mais especificamente da biomassa, né, que tem sido dito, porque aí eu ia própria ignorância. Se eu pudesse explicar um pouco mais o que é essa indústria da biomassa, né, da saúde, até entendo mais, a gente viveu, né, com a pandemia essas discussões, né, ficou mais ao alcance, mas o que seria essa reindustrialização a partir do uso da biomassa? Eu fiquei curiosa. Obrigada. Bom, obrigado pelas perguntas. Só fazer um bloco de 3 perguntas. Ok. Desculpa. Obrigada, foi um painel excelente, a discussão acho que foi muito instigante e tratando de alguns dos assuntos que a gente tinha como objetivo levantar mesmo no seminário, e eu acho que o formato, né, ajuda também a gente a pensar dessa maneira mais dinâmica, porque essas perguntas não têm respostas fáceis, né? E aí, não coincidentemente, eu acho que acaba trazendo da nossa parte muitas variações, e eu vou dividir a minha em 3 partes também. Uma delas é só um comentário, porque acho que me trouxe à mente a contribuição do Ricardo Bianchovski, quando ele estava falando das frentes de expansão. Ele fala que uma daquelas que mais gera emprego e tem reduzido o impacto ambiental historicamente são justamente áreas de políticas sociais. Então, saúde, educação, por exemplo, são intensivas em mão de obra, geralmente com pouco impacto. Então, é mais um comentário, não sei se vocês de repente gostariam de elaborar um pouco mais sobre em que medida essa pode ser uma frente de geração de emprego com baixo impacto e ainda por cima incorporando políticas inovadoras, como a Júlia falou, né, de inovação e inovadoras, como, por exemplo, no sentido das compras públicas, de que tipos de insumos vão ser gerados e usados, enfim. E aí, a respeito da cooperação internacional, cooperação-competição, né, o Milani tem um livro recente sobre cooperação internacional que tem como título exatamente Solidariedade e Interesse. Eu acho que política industrial é, por excelência, aquela área em que sobressai o interesse, né, e sobressai a competição, sobressai o interesse, naturalmente, e fica de lado a solidariedade. E aí, para conectar com o tema da autonomia, o que os autores em geral colocam como fundamental é o investimento em conhecimento, como vocês falaram, né? Só que desde o início da pandemia a gente viu uma fuga de cérebros maior ainda no Brasil. E a gente teve um desinvestimento, para usar o eufemismo, né? Na educação, na pesquisa, no desenvolvimento. E aí eu queria, de repente, perguntar para vocês, eu sei que é uma pergunta gigantesca,
se vocês têm visto políticas inovadoras em outros países, ou mesmo já aqui no Brasil, no sentido de recuperar um pouco esses cérebros ou produzir novos, a ponto de dar vazão para esse catch-up que a gente tem que fazer. Acho que é isso por enquanto. Obrigada. Oi, gente. Então, tem uma pergunta mais direta, assim. É que eu acho que todo mundo aqui sabe que, tipo, como fundo de sustentabilidade não conversam. Eu queria entender se vocês acham que a industrialização é um caminho para o consumo e a sustentabilidade se conversarem, assim, e terem uma relação melhor, assim. Porque a gente sabe que o consumo é uma parada que Só vou botar mais um, que eu acho que também dialoga, né, parabenizar pelas colocações, pelas provocadoras, mas durante as colocações, alguma coisa me inquietava, que é a repetição da palavra geopolítica. Eu sei que a gente está numa casa de relações internacionais, mas se a gente for olhar a história, né, da industrialização no Brasil, muito do que foi definido em termos de industrialização tinha a ver com esse desejo, né, de uma ascensão internacional do país. Isso definiu determinadas áreas e setores de industrialização. E eu acho que no momento que a gente pensa em reindustrialização e uma reindustrialização sustentável, a gente tem que pensar também que setores são esses que a gente tem que favorecer nesse momento, de ter um objetivo que norteie essas escolhas, né? E esse objetivo talvez tenha que ser pensado com muito cuidado, principalmente se a gente pensar a questão da inclusão social. E aí não é apenas gerar emprego, é realmente usar a tecnologia de industrialização para a inclusão social, né? E isso eu acho que realmente é uma questão que tem que ser discutida, principalmente quando a gente pensa aí que no passado a gente fez crescer o bolo, dizendo que ia depois de fazer, né, a divisão desse bolo, essa divisão nunca aconteceu. Então a gente não pode ter essa oportunidade novamente de cometer o mesmo erro. Vamos, começa agora, o Carlos nunca abriu a resposta. Tá bom. Depois a gente faz outra rodada de perguntas, tá? Falando sobre biomassa, talvez seja um pouco de informação em geral, o petróleo é uma biomassa que está guardada lá embaixo. Eu sou biomassa, você é biomassa, essa planta aqui é biomassa. Todos nós, petróleo, a planta e eu, somos uma combinação de carbono, hidrogênio e mais um monte de coisa. Tudo que é feito do petróleo pode ser feito de biomassa. Tudo. Com tecnologia diferente e com volumes de produção diferentes. Então, por exemplo... Dá mais de uma safra, né? E dá mais de uma safra, né? Exatamente. E, por exemplo, a gente faz o etanol que a gente põe no carro. Quem aqui abastece o etanol? Eu. Pois o etanol é tecnologia nacional, produto nacional e estimula a indústria nacional. E a gente põe gasolina, porque está lá escrito no posto de gasolina que se o preço for abaixo de 70%, não vale a pena. O etanol não gera CO2 para a atmosfera, porque todo o etanol, o CO2 gerado é absorvido pela plantação de cana, por exemplo. Né? O etanol já não é mais numa relação de 70%, isso foi em 1970. Hoje, se você pegar no seu carro, faça o teste, enche o tanque do seu carro com etanol e enche o tanque do seu carro com gasolina imensa e você vai achar uma relação de 80% a 85% no seu carro, se ele não for um carro muito antigo. Então, essa relação já não é mais 70, 85, se a gente for pensar no meio ambiente, na nossa contribuição para o planeta, a gente já está descarbonizando ao usar etanol e não usar gasolina. Propagandas à parte. Mas aí eu vou aproveitar, porque eu acho que é interessante também. O grande... Não, pode ficar. Porque eu acho que tem uma coisa interessante disso, que tem da importância do preço do petróleo, né? Porque o etanol, o preço da gasolina subiu, por conta, enfim, das questões recentes em relação à coisa do petróleo, a febre e tal, mas o preço do etanol também subiu, né? Então, o que acontece? Eu acho que o grande problema dessas outras alternativas de biocombustíveis é que elas vêm atreladas
de alguma forma ou de outra, elas vêm atreladas ao preço do petróleo ainda, né? E quanto mais ele oscila e para cima, essas outras alternativas acabam ficando numa situação delicada também. No Brasil tem agência reguladora para regular um monte de coisa. A agência reguladora que trata dos combustíveis chama Agência Nacional do Petróleo. Por isso que, olha só. Então, é uma primeira pergunta. Por que vocês não mudam para a Agência Nacional dos Combustíveis? Para tratar igual, não é do petróleo. Então, está respondendo. Isso responde tudo. Por isso que política é importante. Só para fechar sobre biomassa, tudo que o petróleo faz, a gente pode fazer de biomassa. Alguns desses produtos podem ser feitos para se tornar produtos recicláveis e biodegradáveis, outros não podem ser biodegradáveis, mas se a gente conseguisse converter só o que a gente joga de... Quando a gente faz a colheita da palha de cana, a colheita da cana, fica um monte de palha no canavial. 50% dessa palha você pode tirar do canavial, que se você tirar os outros 50% você prejudica o solo, e com essa palha a gente produz o mesmo etanol que produz com caldo de cana. Uma tecnologia inovadora, que ainda não está 100% comercial, ainda tem um monte de problema. Mas por isso eu falo tanto no etanol. A biomassa faz tudo que o petróleo faz. E se a gente conseguir desenvolver tecnologia e trabalhar nessa direção, a gente consegue descarbonizar só substituindo o nosso consumo de gasolina. Eu nem lembro mais qual é a outra pergunta. Eu vou tentar, não sei, sou eu, né? Você pode responder. Depois eu respondo. Ela gostou de ser a última. Então, eu vou pegar a primeira parte do emprego, que eu acho que isso é central, inclusive teve até a colocação do Carlos aqui também. E, felizmente, eu não preciso me contrapor, eu concordo completamente com você, e aí também, eu acho que a gente acaba insistindo, né? Eu venho aqui meio que professar uma fé, né, de que a saúde pode ser, deve ser, um vetor de desenvolvimento nacional. Isso é uma coisa que eu estou aqui, inclusive, né, o convidado originário, o Carlos Gadelha, ele me indicou. O Carlos talvez seja das vozes mais poderosas no sentido de defender esse conceito da saúde como vetor de desenvolvimento. E se você consegue até extrapolar isso, falando, não sei se você me falou das políticas sociais como capacidade de desculpa, esqueci agora, mas foi você. Políticas sociais como capacidade de geração de emprego e com impacto social baixo, é exatamente isso. O raciocínio associado à saúde como desenvolvimento pode ser extrapolado para qualquer outra demanda nacional, né? E você pode fazer isso para a saúde, para mobilidade urbana, etc. Você consegue. Tem até um artigo do Carlos chamado Futuro da Desenvolvimento e Desafios Nacionais, uma coisa assim, bem direta. Com algumas ideias muito semelhantes da Mariana Mazzucato. Eu até prefiro a visão do Carlos um pouco sem puxar a sardinha, mas muito... tem vários saltos cognitivos aqui, para usar uma expressão que a gente já usou hoje, né? A saúde tem, falando especificamente de emprego, ao longo da crise, começou em 2015, o Brasil se afundou, a gente perdeu emprego em quase todas as áreas, na saúde cresceu. Então tem esse componente, até a ameaça de substituição tecnológica das empresas. É muito difícil substituir o profissional da área da saúde por um robô. Você precisa de gente para cuidar de gente. Então, e a gente tem um passivo ainda, a gente tem um espaço para crescer grande. A gente está vivendo hoje um colapso permanente do SUS. Eu sou um defensor intransigente do SUS e assumo que o SUS é trágico sobre vários aspectos. A gente é o único país que tem o sistema universal do mundo e que se gasta mais em saúde privada do que pública. Isso já é uma catástrofe por si só. Então, só a frente de expansão da saúde pública está dada. Mas mesmo na saúde privada, quem está satisfeito com o seu plano de saúde? O plano de saúde está vendo um colapso também. Então, a gente tem uma capacidade, uma demanda reprimida de qualificação, de expansão de serviços a serem dados de saúde gigante. Isso significa emprego qualificado mesmo. Esse dado foi o professor Cassolato que usou isso, que o maior empregador do Brasil hoje são os aplicativos. É só emprego precário sendo chamado de empreendedorismo. É uma coisa desastrosa. Quando na saúde você tem uma... Pois é. E a questão da biomassa. Eu vou fazer essa frente também de desenvolvimento e eu gostaria até de perguntar, né, porque cada hectare desse que representa um ganho enorme de biomassa, mas tem uma biodiversidade que pode se traduzir em princípio ativo
A gente não sabe o que tem lá. O mundo inteiro está de olho em cada planta, cada árvore da e não sabe que frente de expansão tecnológica vai ter. E a gente tem uma tardança em identificar esse próprio potencial no nosso território. Não tem a biomassa e essa capacidade. E a biomassa só precisa do que você deixar lá. Pode levar tudo. Perfeito. O que sobrar, ficar seco, é o que eu preciso. Só tem vantagem, né? E, finalmente, a questão da fuga de cérebros. Isso é um dado tristíssimo, eu acho, da nossa circunstância, né? Teve consumo também. Não vou falar da fuga de cérebros primeiro. Teve uma discussão grande sobre a Suzana Herculano, que sabe, que foi justo nesse período, né? Causou uma comoção grande e tal. E eu calculo, tem alguns pesquisadores que se identificam muito com a questão nacional, e não saem, mas sempre vinculados ao que está acontecendo no Brasil, né? Aquele neurocientista Nicoleles é um que é professor de Duke, mas não consegue, tem um compromisso dado com a questão, tem um ex-secretário executivo dele, que era o Siddhartha Ribeiro, hoje é pesquisador lá do CE, um sujeito brilhante e que ele é totalmente ligado à questão não só do que ele pesquisa, mas como isso se aplica no Brasil. Mas o que a impressão que me dá é de que a gente tem que gerar um ambiente que seja atrativo para essas pessoas, né? Esses pesquisadores de ponta. E que a gente estava numa circunstância até pouquíssimo tempo atrás que ela tendia a expulsar mesmo as pessoas. Então, eu espero que a gente consiga criar um sistema nacional de ciência, tecnologia, inovação, produção, pesquisa, que indique o potencial para a expansão dessas capacidades pessoais também, né? A gente fala de capacidades estatais, institucionais, mas também as pessoais têm que ser desenvolvidas. A gente abrir espaço para isso é fundamental. E sobre a questão do consumo, eu não sei a resposta exata. Eu sei que a gente não vai conseguir suprimir o consumo, o que eu acho que deve estar em discussão é uma mudança de paradigma de consumo. Fala-se muito em economia circular, eu não sei até que ponto isso é possível, você conseguir fazer voltar para a cadeia de produção tudo que foi gerado. Não sei até que ponto isso é viável hoje. Não vou dizer que é impossível em outras pessoas, mas pelo menos tender a aumentar a quantidade de coisas que sejam reabsorvíveis de forma sustentável, eu acho que é fundamental. Tem uma discussão de fundo aí que é quase filosófica a respeito de qual é a capacidade de consumo. Se o mundo inteiro for seguir o padrão de consumo americano, ele já teria ido, né, empurrar o precipício. Eu vi essa constatação várias vezes. Mas eu acho que, felizmente, não é obrigado a seguir o padrão de consumo americano. Né? Então, tem uma discussão de fundo que é sobre que tipo de sociedade a gente quer. Né? Porque, por exemplo, sob o ponto de vista, a função é induzir o consumo. Para a saúde também, o que a gente quer? É mais consumo de droga contra câncer? Então vamos promover o consumo de hambúrguer, porque aí mais pessoas vão ter câncer e a gente vai vender mais droga e está tudo bem. Não, eu tenho que discutir o que você quer induzir, quais as consequências de cada produto desse sobre a sociedade. Bom, a gente tem aqui algumas perguntas, né? Vou tentar juntar a questão do emprego trazida por ela com a questão da frente social, né? Eu acho que, assim, dizem por aí que problemas complexos exigem soluções complexas, né? Eu não sei se de fato é, porque eu nunca sentei numa cadeira de gestor público efetivamente, né, para dizer, enfim, contribuo com o debate, né, de construção de política, mas nunca fui gestora pública, né? E eu acho, assim, particularmente, que existe uma questão de demanda e existe uma questão de oferta. Eu acho que, sob o ponto de vista assim, de demanda, a gente precisa, enquanto Estado, né, ser capaz de criar os mecanismos de incentivo corretos nessa direção. Então, o que se trata disso? Né? A gente precisa criar condições, né, para que abram-se postos de trabalho, para que pessoas se sintam ali incentivadas a entrar naquela situação. Então, quando a gente investimento, né, por si só, é uma variável super importante na economia, porque ele tem por detrás a ideia de geração de capacidade produtiva, mas ele é também ele é um sinalizador de importância. Então, quando você está investindo dinheiro, por exemplo, na educação, investindo dinheiro na saúde, você está sinalizando também a importância desses setores. E muitas vezes isso vem atrelado certamente a postos de trabalho. E sob o ponto de vista da oferta,
no sentido de de quais profissionais, né, a gente está colocando aí no mercado de trabalho. Eu converso muito com grandes empresas industriais, né, por conta, enfim, das nossas pesquisas acadêmicas, pesquisas de campo, e nessas entrevistas com essas grandes empresas, assim, fator de gargalo importantíssimo sob o ponto de vista do setor privado, claro. O gargalo importantíssimo é exatamente a qualificação profissional. A gente quer empregar e a gente não consegue empregar porque não teria essas pessoas qualificadas e tal. O que a gente precisa fazer? Se eles querem empregar e a gente não tem, então, de alguma maneira, né, a gente tem que criar eu acho que assim, a grande palavra para mim, assim, na minha humilde opinião, é coordenação. A gente precisa de coordenação política, a gente precisa entender que o Ministério da Educação precisa atuar de forma conjunta com o MCTI. Né? Eles têm zonas de interseção enormes e muitas vezes as atividades, as atuações se sobrepõem ali. Precisa de coordenação entre esses entes, né? Entre essas partes, para a gente entender como um elo se junta ao outro e a gente potencializa ali. Essas áreas de educação, saúde e serviços relacionados a esses propósitos sociais, qualquer investimento nessa área vai ser sempre vai caminhar na direção correta, porque a gente precisa, dado o nosso contexto de profunda desigualdade social. E eu acho que isso vem atrelado à questão da retenção de cérebros também. Mecanismos de incentivo, você precisa criar condições para que essas pessoas entendam, né, que vale a pena a gente continuar aqui. E isso se dá de muitas formas. Criando editais para pesquisas específicas, né, criando espaços dentro de universidades de diferentes maneiras. Enfim, eu acho que a gente tem espaço, existe possibilidade para isso. De novo, eu falo da importância da questão da coordenação. Aonde se necessita, né? Quais são os objetos, as áreas de interesse em que a gente precisa investir. E em relação já foi, né? Em relação ao consumo de sustentabilidade, eu acho que a gente também, de novo, o direcionamento de política é super importante. Uma coisa é o consumo individual, outra coisa é o consumo coletivo, o consumo industrial, o consumo das grandes corporações, então continua sendo aquelas que mais... os países, a China e Estados Unidos, eles detêm mais de 50%, e de todos os outros parâmetros que se tem sobre, enfim, impacto energético, impacto climático. Então, esses países precisam sentar à mesa, né, de uma forma que eles digam assim, como que eu posso contribuir para isso? A China agora voltou para o carvão, e precisou voltar para o carvão. Então, já por conta, né, enquanto matriz energética. Então, tudo bem, estou dando aqui o exemplo de energia, mas para dizer que em relação ao consumo, né, a gente precisa fazer uma discussão entre esses, dentro do campo geopolítico também. E, por fim, quais setores, quais objetivos. Eu acho que, de novo, nunca sentei na cadeira do gestor público e eu acho que a cadeira onde a gente senta delimita muito da forma como a gente vai pensar, né, e da forma como a gente vai agir também. Eu acho que, recentemente, essas estratégias entendidas como campeões nacionais, né, de escolhas de empresas e em setores específicos, ela ficou muito sacrificada, digamos assim, ficou mal vista, né, por conta de resultados, alguns resultados não obtidos. Eu acho que quando a gente trata essa discussão muito rasa, a gente perde a oportunidade de fazer reflexões mais críticas. E aí, qual eu acho que é a grande questão? A gente tem que olhar para trás e entender, né, quais foram as medidas que persistiram por mais tempo, muito mais do que eventualmente deveriam ter persistido. E aí tem mais dificuldade, que é como que você extrai um instrumento que você deu.
né? Você deu um instrumento, você concedeu ali um incentivo, algum tipo de coisa assim para um determinado setor, porque se tinha um entendimento que aquele setor era estratégico, a partir de estudos, não é simplesmente existe uma questão política, uma questão de lobby, né? Entre as principais das grandes associações. Também qual é o momento onde a gente vai precisar tirar o incentivo, né? A gente vai precisar modernizar em termos de política. E como a gente faz isso? De novo, eu entro aqui na questão da coordenação, porque tem que ter, de alguma forma, algum tipo de coordenação para que a gente consiga pensar, olha, temos objetivos estratégicos, eu poderia elencar aqui para vocês alguns setores estratégicos, principalmente aqueles relacionados aos sociais, como estou falando aqui, mas nem isso é simples também, né, da gente defender assim livremente. É isso. Eu queria só completar com relação à fuga de cérebros. É claro que a resposta também não é simples, né? Mas na minha entendimento, o nosso direcionamento para ser um país produtor de commodities que privilegia o agro simplesmente como está, o agro não emprega ninguém, o agro não precisa de tecnologia, a gente compra tudo que precisa, o agro eminentemente se trata como exportador, então o agro não está aqui, está lá fora. O agro não estimula a criação de cérebro, não estimula a permanência de cérebro. Eu acho que o caminho está no título, é a reindustrialização. Na reindustrialização, seja lá que tipo de indústria a gente vai estimular, a reindustrialização vai pedir cérebros, vai pedir novos intelectos, vai pedir novos conhecimentos, coisa que o agro não faz. Enquanto a gente quiser ser o celeiro do mundo, ter orgulho de ser o celeiro do mundo, vai ter gente que vai ser o mercado principal, vai ter gente que vai estar na frente, vai ter gente que vai desenvolver tecnologia, e a gente vai ficar aqui alimentando boi, porco, porque nem gente a gente alimenta, porque faltou trigo, a gente não tinha trigo para comer. Então, que celeiro do mundo é esse? Então, eu acho que a resposta está na felicidade do título, então, a resposta, né? Um caminho. Talvez seja a reindustrialização. Então, acho que para fechar aqui, a resposta a essa pergunta, na verdade, não é nem que seja possível industrializar, mas que seja necessário. Né? Enfim, acho que é isso. Obrigado das saídas. Enfim, muito obrigado, gente. Obrigado a todos. Valeu.